Você já deve ter ouvido falar o seguinte: olha, guarda 10% de tudo que você ganha e no final e deixe nos juros compostos, no final de 4 anos você vai me agradecer. Se você guardar R$ 10 por dia, deixar tomar uma Coca-Cola, comer um salgado, você vai me agradecer depois de 4 anos. Coloque tudo isso aí num título da dívida pública, coloque tudo isso aí no CDB ou em outras caixinhas aí, e você vai me agradecer. Eu não vou agradecer porcaria nenhuma, porque eu fiz as contas, não é bem assim. É, e esse vídeo não é contra as finanças ou contra educadores financeiros no geral, mas são de pessoas, é contra essa ideia que as pessoas têm. Normalmente são engenheiros que têm essas ideias, de que os juros compostos são milagrosos. Não, não são. Eles são muito chatos quando você está devendo dinheiro e quando você está poupando não são milagrosos. Ajudam, mas não são milagrosos, tá? Eu vou mostrar com uma conta básica e bastante generosa, porque eu não estou considerando impostos, eu estou fazendo bem generosamente. E estou considerando um juros alto, tá? Uma pessoa que guardasse 10% aproximadamente da sua renda, ou seja, tudo que ela ganha durante 4 anos, recebendo uma rentabilidade de 15% ao ano, desconsiderando os impostos e já considerando um juros bem alto, tá? 15% ao ano, é, com uma inflação de 4% ao ano, tá? Então um juros real aí de 9% mais ou menos, tá? Eu fiz as contas, vou mostrar tudo, só que este vídeo não é um vídeo de finanças pessoais. Eu não vou dizer onde você deve investir, o que você deve comprar, nem o que você fazer com o rico dinheirinho de vocês, tá certo? Por quê? Porque eu sou o Léo, nesse canal nós tratamos economia como ciência, divulgação científica de economia, onde eu trago temas do debate público e esclareço a teoria econômica, seja ortodoxa, seja heterodoxa, e hoje nós vamos utilizar microeconomia e economia comportamental, tá? Por quê? Porque a matemática, pessoal, consegue mostrar quanto dinheiro vai crescer. Assim como ela consegue mostrar quantas bactérias nós teremos depois de um determinado tempo, quantos coelhos nós teremos depois de um determinado tempo. Então, uma vez vieram falar, não, porque aritmética, você só precisa saber aritmética. Não, isso não é nem aritmética propriamente dita, mas tudo bem. Não, não adianta só fazer conta, você tem que pensar o que a conta está te falando. Tá? Por quê? Porque a matemática não consegue explicar porque uma pessoa deixaria de consumir hoje para ter um dinheiro amanhã e por que ela tomaria essa decisão. Tá? E sempre que eu ouço essa conversa, olha, guarde 10% da sua renda, que um pouquinho, né, que de grão em grão que a galinha enche o papo. Tá, mais ou menos, né? Por quê? Eu lembro de uma piada, que eu vou contar rapidinho aqui pra vocês, que é uma piada que eu sempre ouvi, e que eu já vi com cigarro, com bebida e com outros vícios da carne. Tá? Que é o seguinte, um amigo chega pro outro, né? Vamos colocar o João, chega pro Pedro, e está vendo o nosso querido amigo Pedro fumando. Aí fala, pô, Pedro, quantos maços de cigarro você fuma por dia? Aí o Pedro fala, fuma um pouco, vai, dá uns 8 por semana, né, a cada 7 dias. Então, às vezes dá um pouquinho mais de um, né, tal. Muito bem, muito bem. Quanto você paga por cada cigarro? Eu pago R$ 10 por cigarro. Pô, Pedro, você sabia que isso são R$ 80? E num ano de 52 semanas, você está gastando, né? Você está gastando por ano um dinheirão, que eu não fiz as contas aqui, mas tudo bem. Você está gastando por mês aí R$ 346 de cigarro, né? Que daria 346 vezes 12. Você está gastando aí R$ 4.152 de cigarro. Você sabia que se você colocasse todos os meses esse dinheiro que você deixa de gastar em cigarros, você colocasse em título da dívida pública, CDB, sei lá o quê, e tivesse rendendo nessas condições, você teria, depois de um tempo, dinheiro suficiente para comprar quase um carro depois de 4 anos, pelo poder dos juros compostos. Aí o João vira pro Pedro e fala: É mesmo, Pedro? É. Você fuma? Não. Então cadê seu carro? Eu acho essa piada maravilhosa, maravilhosa. E por quê? Talvez porque eu seja economista, né? Porque a hipótese apresentada na piada é o seguinte: a renda mensal inicial da pessoa, que o gasto da pessoa seria coisa de R$ 4.000 no ano. Pessoal, R$ 4.000 no ano é 10% da renda de uma pessoa que ganha uns R$ 3.400 por mês. Por quê? R$ 3.400 é mais ou menos a renda média do brasileiro, segundo o PNAD, né? Segundo o IBGE, segundo a pesquisa do IBGE. Ou seja, em média, cada brasileiro ganha R$ 3.400, né? Brasileiros que têm renda, né? Que trabalham e tal. Ganham em média R$ 3.400. Ou seja, se você falar para uma pessoa poupar 10% da renda dela, dará mais ou menos o que nós estamos falando na situação do cigarro. Por quê? R$ 3.400, 10% disso são R$ 346. Então nós estamos falando mais ou menos isso aqui. Tá? E veja, com uma renda mensal de R$ 3.460, você poupar 10% da sua renda seria R$ 346. Se você fizer isso durante 4 anos, e pegar esse dinheiro no final de cada mês e colocar numa aplicação financeira, você vai ter, no final, uma quantia até que significativa, nominalmente.
Eu vou mostrar a conta aqui para vocês. Aqui nós precisamos fazer valor futuro, future value. Por quê? Porque você não está poupando R$ 4.000 no ano inteiro e colocando para render no final do ano. Não. Cada mês você está colocando dinheiro, então nós temos 12 fatores diferentes, que o montante é colocado mais dinheiro no montante a cada mês durante 48 meses. Então nós precisamos fazer uma conta que é de valor futuro. Eu já fiz a conta. Eu preciso saber qual que é a taxa de juros. A taxa de juros eu arbitrei em 15% ao ano e 15% ao ano durante 48 meses. Logo, eu tenho que transformar essa taxa de juros para mensal. Eu transformei da coisa de 1,17 ao mês. Né? Eu errei aqui, mas eu fiz 1,17% ao mês. Tá? E faz as continhas aqui. Eu fiz que eu vou colocar por mês R$ 346,67, multipliquei por esse diabo aqui, deu que no final de 4 anos, ou 48 meses, você vai ter na sua aplicação um rendimento, você vai ter um total de R$ 22.165. Porém, você colocou de fato R$ 16.640, porque todo mês você colocou R$ 346 durante 48 meses. Então, de fato, você colocou R$ 16.640. Ou seja, no final, rendeu R$ 5.525 de juros. Cadê a mágica dos juros compostos? Cadê a mágica dos juros compostos? Ah, Léo, mas como que não há mágica? Porque eu transformei esse dinheiro eu ganhei R$ 5.525. É quase 30% do que eu apliquei, né? Dá um terço mais ou menos, né? Um pouquinho menos de um terço. É quase 30% do que eu apliquei. Só que, veja, você tem agora R$ 22.000, são 6 salários, ponto 41, que você poupou. Que você tem poupado 6 salários. 6,41 salários. Né? Que seu salário, considerando que é 3.400 e alguma coisa, você tem 6,41 salários. Só que você, de fato, poupou 10% da sua renda durante 48 meses. Ou seja, você, de fato, poupou quase 5 salários. Vocês entendem o que eu quero dizer? Vocês, de fato, pouparam quase 5 salários. Ou seja, veja, você só ganhou no final de tudo isso um salário e alguma coisa. Ah, mas o valor é baixo, Léo. O valor que você está fazendo é R$300. É 10% da renda do camarada. Cadê a magia dos juros compostos? Primeiro de tudo. Segundo, essa conta está errada. Por quê? Porque você não vai sacar tudo isso. Vai incidir imposto de renda. Título da dívida pública. Ah, mas eu sou isento. Não importa. Título da dívida pública. Você vai pagar imposto de renda. Outra coisa muito importante. Se a inflação esperada for 4% ao ano, com a inflação esperada de 4% ao ano, significa que esses R$ 22.165 têm em valor de hoje, esses R$ 22.165 que você vai ter daqui 4 anos, em julho de 2030, que você vai usar para ir para a Copa do Mundo, vamos supor, tem o valor de R$ 18.947 de hoje. De hoje. Só que não dá para falar o seguinte, então eu poupei 16.640 e só recebi 18, então, em valor de hoje. Não, porque, de fato, você está poupando, você está colocando valores que R$340 daqui 2, 3 anos não passaram pela inflação de hoje. Entenderam? Então, é isso que eu quero dizer. Mas por que eu tenho que levar em consideração esse valor, então? Porque você não é uma máquina. Por que você está poupando? Poupar é postergar consumo, é deixar de consumir hoje para consumir amanhã. Você faz a conta na sua cabeça de quanto vai lhe custar com valor presente. E quanto vai lhe devolver, você pensa com valor futuro. Só que você tem que trazer para o presente. O valor presente de hoje é 18.947 descontado a inflação de 4% ao ano, que é a inflação esperada. A inflação esperada é PI. Tá? Por isso que eu estou colocando PI igual a 4. Meus matemáticos não briguem comigo. Tá? A inflação esperada é uns 4%, mais ou menos. Eu acho que não é ruim você colocar uma inflação esperada de 4%. A meta é 3,5%, mas o Brasil historicamente vai um pouquinho acima da meta. Eu não estou indo nem para os piores cenários de 5,5%, 6%. Uma inflação esperada é de 4%. Veja, com a inflação esperada, pessoal, esse valor é significativo, evidentemente, mas não é tão alto quanto o valor nominal. Outra coisa, isto seria 6 salários seus.
Considerando que o seu salário também subisse coisa de 4% ao ano, que você tivesse poder de manter o seu salário real, ou seja, a cada ano, você sofre dissídio coletivo, e aí o seu salário é pelo menos reajustado à inflação. Considerando isso, não seriam 6,41 salários seus, mas seriam 5,48 salários seus. Porém, como eu estou poupando 10% da sua renda, se sua renda subir, você também vai poder colocar aportes maiores comparados à sua renda. Porque se você passar a ganhar 4 mil, você não vai guardar 346. Você vai guardar 400. E isso faz diferença na conta. Então, eu não vou trazer a conta aqui, mas é só para vocês saberem. Então, vocês vão ter, de fato, não 5,48 salários, vocês vão ter 5,9 salários. Ou seja, mesmo considerando que está subindo o seu salário, mesmo considerando que não está subindo, vai ser coisa de 6 salários. Ou seja, você guardou durante 4 anos 10% da sua renda para ter o equivalente a 6 salários seus. Léo, é bastante. É bastante. É a chamada reserva de emergência, mas você demorou 4 anos. 4 anos. Com 10% da renda média do brasileiro. Ah, Léo, mas eu ganho 30 mil reais, as contas estão erradas. Não, tá certo. Você vai ser 10% da sua renda, no final você vai ter uns 6 salários. E você consome de acordo com a sua renda. Veja, esse vídeo é sobre microeconomia. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: a utilidade marginal do dinheiro é referente ao quanto você tem de dinheiro, evidentemente, e ao quanto você gostaria de gastar. Se o seu salário subir, todo o sacrifício que você teve para não gastar esse dinheiro no meio do caminho pode desaparecer. Porque se você ganhar o dobro do seu salário, se daqui 4 anos você chegar a 8 mil reais de salário, tá? E você tem 22 mil guardados, isso não dá, né? Vamos por aqui. Se você está ganhando 8 mil daqui 4 anos, isso seria menos de 4 salários seus, são 3 salários e meio. Isso reduziu ainda o seu ganho em referente ao que você tem, por conta da utilidade marginal do dinheiro. Uma pessoa que ganha 5 mil reais, 500 reais é um bom dinheiro, mas não é tanto assim para alguns gastos. Mas para uma pessoa que ganha 1.500 reais, 500 reais é muito mais dinheiro do que para quem ganha 5 mil, vocês entenderam? Uma pessoa que ganha 1.500 reais consegue viver com 1.500 reais com uma facilidade maior do que uma pessoa que ganha 5 mil reais para viver com 5 mil reais. Utilidade marginal do dinheiro. Utilidade marginal decrescente do dinheiro. E o que eu quis falar para vocês é isso, que não existe, que os juros compostos não fazem milagre. E agora, fazendo um apêndice para esse vídeo, vejam que até aqui eu fiz uma análise aritmética. Só que com essa análise aritmética, eu trouxe a orientação econômica. Tá? Porque a economia, né, a microeconomia, ou até as finanças, vão olhar e vai falar o seguinte: olha, isso aqui vai faltar, você guardar esse dinheiro, existe a escassez. Você não utilizar esse dinheiro para consumo significa que ou sua restrição orçamentária vai ser modificada, antes você tinha uma restrição orçamentária de R$ 3.460, agora você tem uma restrição orçamentária de R$ 3.000. É como você estivesse ganhando menos. Por quê? Porque os ganhos dessa poupança que você está fazendo, porque poupança é igual a renda menos gasto. Quando você diminui o gasto obrigatoriamente, você está reservando mais que vai virar poupança. Essa poupança não confundir com a caderneta de poupança. Por isso que eu gosto de usar savings, tá? Esse savings que você está usando, você está guardando, ele vai render um juros tal que pode ser correção monetária, né? De fato, não está lhe dando um ganho real tão grande, como você pode virar investimento. Só que para virar investimento, e renda fixa nesse caso não é investimento, investimento você colocar em risco capital, você tem risco de capital, colocar em ações, colocar em ouro, investimento especulativo, esse tipo de coisa, você pode perder tudo que você fez aqui. De fato, você pode perder. De fato, você pode perder para a inflação, por exemplo. De fato, você pode ter um valor final menor do que o investido. Pode, de fato. Porém, ele tem uma expectativa de crescimento, porque não é renda fixa. Não é pelos juros da economia, não é esse tipo de coisa. Porém, isso envolve riscos. Então, por isso que as pessoas também escolhem: não, eu vou guardar esse dinheiro por mês, eu vou deixar em renda fixa porque é minha reserva de emergência. Tem uma liquidez, mas também porque eu não corro risco de perder o principal. Não, muito bem. Só que o rendimento vai ser menor. Porque juros compostos não fazem milagre. Porque se em algum mês você está vivendo com uma restrição de 3 mil e aconteceu alguma coisa, provavelmente você vai usar o dinheiro. Ou se você fez uma estratégia de realmente pegar os 12 reais lá por dia e transferir para uma conta que você não mexe, e aí no final do mês você junta tudo e coloca em título da dívida pública, porque 340 reais dá para comprar um bom título, né? Pegar os pedacinhos, colocar no fundo, esse tipo de coisa. Só que é o seguinte: se você já está vivendo
sobra mês e falta salário, no final de 2, 3 meses, pessoal, você já tem coisa entre R$ 1.000 e R$ 1.200 guardados. Pessoal, isso do final de 3 meses que você está guardando 346. Você tem mais de R$ 1.200. Quando você ganha 3.460. Ou seja, no final de 3 meses, esse dinheiro aqui já vai começar a jogar um charme para você. Já vai baixar o vidro, já vai começar a piscar, olhar muito para você, falar: oi, tô aqui, hein? Tá precisando não? Tá precisando de ajuda? Tem aqui R$ 1.200, quer não? Esse dinheiro já vai ser sedutor para você. Por quê? Porque você está vivendo em restrição. Então, quando as pessoas falam, não, você precisa ter, você não pode cair com a preferência temporal, você tem que ter certeza que um futuro brilhante te aguarda. Essas promessas messiânicas, pessoal, não se sintam excrementos. Caso vocês olhem, precisam fechar as contas e vocês vejam que vocês têm R$ 2.000 guardados. R$ 1.200 guardados. Vocês têm um salário a mais guardado. Por isso que também muitos educadores falam, e nisso eles estão certos, é preferível pagar a dívida que guardar dinheiro. Porque aí pelo menos você não está pagando juros ao banco. Isso de fato. Agora, também aí tem o problema da liquidez. É preferível você estar líquido do que você. A liquidez é mais importante do que o balanço patrimonial, às vezes. Né? São questões importantes do ponto de vista contábil, do ponto de vista financeiro, só que do ponto de vista econômico, o interessante é o seguinte: à medida que um dinheiro insignificante, R$ 12, dá para comprar um refrigerante e tal, tem gente que almoça com esse dinheiro, mas considerando R$ 3.460 por mês. Dá para você comprar um litro de leite, dá para você comprar alguns pães, esse tipo de coisa. Porém, é um dinheiro que se você perder na rua, você não vai pensar na finitude da vida, certo? Só que ao longo que você vai acumulando isso durante o mês, esse dinheiro começa a piscar para você. Depois de 6 meses, pessoal, economista não sabe fazer conta, tá? Depois de 6 meses, pessoal, nós estamos falando de R$ 2.000. Depois de um ano que o dinheiro está guardado, nós estamos falando de R$ 4.000. É um 13º que você guardou. Que você pode usar para alguma coisa substantiva na sua vida. Só que você fica com a promessa futura que isso vai render muito mais. Beleza. Só que entendam o seguinte, é sempre um trade-off. Esse negócio de que, olha, guarde R$ 10 por dia e você vai me agradecer. Não sei se eu vou te agradecer. Eu posso te agradecer nos primeiros 3 meses, que eu transformei R$ 340, R$ 300 às vezes, dependendo do tamanho da família, dependendo do tipo de gasto que você faz. É uma compra impulsiva que a pessoa faz no mercado. No mercado não, né? Numa loja, no shopping. Às vezes não compra o mercado da família, R$ 300, né? Dependendo. Porém, depois de um tempo, esse dinheiro começa a ficar um salário a mais. Então, pessoal, entenda o seguinte. Eu recebi a crítica de que economia é apenas que as pessoas só precisam saber aritmética. Não. A aritmética vai te falar quanto dinheiro vai chegar. Só que você tem que entender o seguinte: se você resolver usar o dinheiro antes da hora, não é que você não sabe aritmética, é porque você entende dos seus próprios problemas. Você sabe onde o calo aperta. Isso é tanto por experiência pessoal, como a própria teoria microeconômica fala, utilidade marginal do dinheiro. E à medida que você vai ficando com 20, 30 mil reais guardados, se você não tiver um objetivo do que você quer. E primeiro que não dá pra comprar um carro de maneira alguma. Não dá pra comprar carro de maneira alguma. Agora, você pode comprar um carro usado tal, mas os custos do carro tal. Agora, e também esse negócio, se você não consegue comprar o carro, você não deve ter o carro. Não, bicho, se fosse assim, se eu não consigo viver, eu não deveria viver. Não é assim também. Né? Agora, esse negócio de que os juros compostos são um milagre, vão salvar a sua vida, não é bem assim, não. O que enriquece, pessoal, é o trabalho. O que enriquece é você conseguir aumentar a sua renda real. A renda real não, a renda efetiva, a renda do trabalho. É algum negócio que você consegue fazer. É alguma renda extra, mas não no sentido de renda passiva, porque tudo é trabalho. É você dar aulas por fora, você trabalha num escritório, você é um bom engenheiro, aula de reforço, tentar fazer laudo de viabilidade via judicial, né? Os conselhos fazem. Se você fazer um curso técnico, mudar de profissão, guardar dinheiro é bom, mas a hora que você precisa também vai tudo. Você ficou 4 anos guardando. 4 anos, vejam, vocês ficaram 4 anos guardando, colocando a 15% ao ano, para ter no final R$ 22.000. Se vocês ficarem desempregados, esse dinheiro vai embora se vocês não conseguirem emprego em 6 meses. É isso que eu quero dizer. Se você guardar R$ 10, tá bom, cadê seu carro? Tá? É isso que eu quero falar para vocês. Esse vídeo não é de recomendação financeira, é sobre utilidade marginal do dinheiro, tá certo? Um abraço, pessoal, fiquem com Deus.